Meus irmãos, graça e paz. Daniel capítulo 6, verso 13. Então eles aproveitaram para fazer a seguinte comunicação ao rei: Ora, pois Daniel, um daqueles exilados de Judá, não tem feito caso de ti, nem das tuas ordens e do teu decreto que assinaste. Muito ao contrário, faz as suas orações todos os dias e 3 vezes ao dia. Meus irmãos, isso daqui é maravilhoso e nos dá uma lição muito grande. Quantos de nós estamos nos vendendo, ou estamos cedendo, ou estamos fazendo caso de ímpios, de pessoas ao nosso redor que não têm compromisso com Deus, mas não estamos fazendo a vontade de Deus. Daniel ele deixa uma grande lição para a gente, mas vamos falar um pouco a respeito disso. Olha só, em geral, Daniel ele se destacou entre os demais. Por quê? Porque ele era servo do Deus vivo. Ele fazia a vontade de Deus, mesmo em uma terra estrangeira, mesmo em uma terra que dos inimigos tinham levado o povo de Deus. Mesmo naquele meio, ele se destacou entre os demais. Mas aí a gente tem os porquês. Porque Daniel, ele não participava da mesa do manjar do rei. Ele não comia aqueles manjares, toda aquela comida do palácio. Daniel não comia. Daniel, ele se guardava ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Então Daniel, ele foi destaque entre os ímpios e numa terra dos inimigos. E você? E eu? E nós? Nós que somos cristãos, nós temos que ser destaque no meio dos nossos inimigos. Não podemos ceder às tentações mundanas, não podemos ceder aos manjares que o diabo nos oferece. As pessoas têm que olhar para nós e nós temos que ser destaque. Nós temos que em todo o tempo fazer a vontade do Pai. Não importa o lugar onde você está, não importa onde nós estamos, nós temos que preservar a nossa fidelidade ao nosso Deus. Se fizermos isso, seremos destaque no meio dos nossos inimigos. Irmãos, Daniel, quando ele está aqui nesse capítulo 6, verso 13, aonde os servos ali do rei chega e fala para o rei que Daniel ele não cumpria as ordens, fazia pouco caso do rei e além disso descumpriu um decreto que o rei tinha feito para que não fosse adorado nenhum Deus naquela terra. Somente a estátua dele, a imagem dele deveria ser adorada. Daniel continuou adorando ao Senhor e 3 vezes ao dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. Meus irmãos, quantos de nós não oramos nenhuma vez ao dia? Hoje nós temos a liberdade para orar, nós temos a liberdade para falar no nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, um dia essa liberdade vai chegar ao fim. Os tempos estão chegando ao fim. Chegará um tempo que nós não poderemos proclamar o nome de Deus em qualquer lugar. Chegará esse tempo. Dê valor nessa liberdade que você tem, nessa liberdade cristã de adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Meus irmãos, oração é falar com o Pai, oração é falar com Deus, é um diálogo de pai e filho. Ore ao Senhor em todo o tempo, orar sem cessar, amém? Vamos continuar. Nada vai prosperar contra você. Meus irmãos, Daniel, a gente sabe a história de Daniel. Daniel descumpriu o decreto do rei. Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas nada prosperou contra a vida de Daniel. Tudo aquilo que o mal tentava fazer, Deus estava com ele e Deus o protegia. Então, meus irmãos, nenhuma situação do inferno
vai prosperar contra a sua vida se você for fiel a Deus. Se você for fiel a Deus, Deus vai blindar a sua vida. É claro, meus irmãos, que algumas coisas vêm na nossa vida. O deserto, a tempestade, a prova, a luta, ela vai vir na nossa vida. Mas em tudo, Deus está conosco. Veja, Deus não livrou Daniel da cova do leão. Mas Deus estava dentro da cova dos leões com Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha, certo? Deus livrou eles de ser jogado na fornalha? Não, mas Deus estava com eles na fornalha. É essa a diferença. Você está na prova, você está na luta. Deus não te livra da prova e da luta, mas Deus está junto com você. Creia nisso. Creia nisso, Deus está com você em meio às suas lutas, em meio às suas provas, em meio às suas dificuldades. Deus está com você. Creia nisso. Meus irmãos, não corrompa os seus princípios. Daniel, ele tinha um princípio. Ele era de Deus. Ele servia ao Deus único, Deus verdadeiro. Daniel não se corrompeu. Daniel não deixou de adorar ao Deus vivo, ao Deus de Israel. Daniel não deixou de cumprir a sua vontade de adorar a Deus por causa dos seus inimigos, por causa da terra onde ele vivia, por causa dos ímpios. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Não corrompa os seus princípios. Você é cristão? Permaneça firme nos seus princípios. Princípios cristãos. Ele tem que ser válido, ele tem que ser na sua vida, em todos os lugares que você for, em todos os lugares que você estiver. Os princípios cristãos, ele tem que te acompanhar. Os princípios cristãos têm que estar dentro de você. Não ceda, não se corrompa por causa do mundo. Não se corrompa por causa das pessoas que estão ao seu redor. Não ceda e não corrompa os seus princípios. Você é cristão. Você é cristão. Não deixe o inimigo corromper os seus princípios cristãos. Glória a Deus. Agora, para finalizar essa mensagem, essa breve mensagem, Deus vai te honrar no meio dos seus inimigos. Meus irmãos, Daniel passou por tantas situações, mas ele continuou fiel. Daniel foi jogado na cova dos leões. Daniel fez aquele jejum de 21 dias. Daniel não participava da mesa do rei, dos manjares do rei. Irmãos, Daniel se tornou governador da Babilônia. Por quê? Porque ele não se corrompeu. Ele não cedeu os seus costumes, os seus princípios, ele não cedeu. E aí, Deus honrou Daniel numa terra dos inimigos. Daniel foi honrado no meio dos seus inimigos. Vai ser assim com você também. Eu profetizo sobre a sua vida, que se você não ceder, que se você manter os seus princípios cristãos, independentemente do ambiente que você está vivendo, trabalhando, ou seja lá o que for, estudando, se você não ceder, Deus vai te honrar no meio dos seus inimigos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.